Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Yuri Kerisnovski, esse é o canal Matemática Elementar e eu venho com a continuação da nossa aula de MMC. Na primeira aula abordei com vocês a definição do que era o MMC, abordamos também as formas de calcular o MMC pela decomposição simples e pela decomposição simultânea e também abordamos algumas propriedades. Para você que não assistiu, assista a ela primeiro antes de ver essa aula, que é uma aula com novas propriedades e também com alguns tipos de exercícios muito comuns de serem cobrados de MMC, ok? Então vamos. Propriedade 4.4. Multiplicando um conjunto de números por A, ou seja, por um mesmo valor, todo mundo pelo mesmo valor. O MMC desse conjunto de números ficará multiplicado também por A. Vê se vocês enxergam que isso é uma coisa lógica, gente. Vou te dar um exemplo. Imagina que dentre todos os números que eu te forneci, o 2 ao cubo é o maior fator 2 que aparece. Se eu multiplicar todo mundo por 2, esse 2 ao cubo não vai virar 2 à quarta? E esse cara vai ser o maior fator 2 que vai aparecer, elevado à quarta potência. Então eu vou agregar esse 2 ao MMC. Compreenderam? É só um exemplo, mas compreenderam? Vamos ver na prática. 12, 20 e 32. Qual seria o MMC? Então vamos lá. 12, o 20 e o 32. Vamos lá. MMC, vou fazer a fatoração simultânea. Primeiro eu posso dividir aqui por 2, não posso? Ficando 6, 10, não é isso? E 16. Depois eu posso dividir por 2 novamente, ficando que aqui, ó, 3, 5 e 8. Olha só, para a gente ganhar tempo, gente. O 8 não vai por 2 e por 2 de novo? Se tu for esperto, tu vem aqui e já faz isso, ó, 2 ao cubo, ganhou tempo. Aí aqui fica 3, 5 e 1. Vai por 3, o que isso vai virar? 1, 5 e 1. E aqui vai por 5, virando tudo 1. Ou seja, o que surgiu nessa minha fatoração aqui nessa questão? 2, 2 e 2 ao cubo, são 5 fatores 2. Surgiu um 3 também e um 5 também. Então esse seria o MMC. Quanto dá essa continha? 32 vezes 3, 96. E 96 vezes 5 dá o resultado 480. Esse é o MMC. Aí eu tenho esse outro conjunto de números, que é o 36, 60 e 96. Note, ó, de 12 para 36 é vezes 3. Do 20 para o 60 é vezes 3. E do 32 para o 96 é vezes 3. Quando eu chegasse nessa linha daqui, gente, não estaria 9, 15 e 3? Eu dividiria por 3 mais uma vez, tá? Não seria um 3 só que apareceria, apareceria outro, porque o meu maior fator seria 3 ao quadrado agora. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que se eu conheço o MMC desses números, eu já conheço de cara o desses. Se eu notei que todo mundo multiplicou por 3, daqui para cá então, né? Essa minha situação, ó, desse para esse daqui, também tem que multiplicar por 3, não tem? Resultando em quanto? 1440. Esse seria o valor do nosso MMC. Compreendida essa ideia? Então esse daí é o nosso primeiro exemplo. No segundo exemplo, eu quero que você anote que eu fiz algo parecido, né? Daqui para cá não dividia todo mundo por 3? Daqui para cá, aliás, multiplicava todo mundo por 3? Daqui para cá está dividindo todo mundo por 2. Se todo mundo é divisível por 2, eles continuam sendo números inteiros, não continuam? E fazendo isso, eu estou tirando um 2 do maior fator da potência 2 possível. Aqui não seria 2 à quinta? Sumiria uma linha dessa aqui 2, não sumiria? Ficaria 2 à quarta. Então, quando eu divido todo mundo pelo mesmo número, vale essa mesma regra, tá? Desde que esse número que eu escolhi seja divisor de todos eles, claro. Então, aqui, quem seria aquele MMC? Teria que ser o 480, que a gente já tinha, né? Só que esse 480 dividido por 2, que foi o que foi feito para todo mundo. E 480 dividido por 2 resulta em quê? 240. E aí fica desse jeito. Então olha o que eu quero que vocês concluam. Eu não falei para multiplicação aqui. Isso também vale pela divisão. Se você pegar todos os números e dividir todos os números por um A qualquer, o que vai acontecer? O teu novo MMC vai ficar também dividido por A. Observação, gente. Isso vale sempre, sempre? Não. O A tem que ser divisor, tá, de todos os números. Se ele for divisor de todos os números, você pode fazer isso. Compreendido? Então essa é a primeira propriedade. A segunda é a seguinte. Quando você pega o MMC de um conjunto de números e divide por cada um desses números, tá? Vai dividir pelos números originais, os iniciais, você vai encontrar números que são primos entre si. Eu vou fazer um exemplo e a gente vai entender. 12, 20 e 32. Não é 480 o MMC? Ó, é o mesmo daqui, tá? Só estou copiando. Se eu pegar esse MMC, que é 480, e dividir cada um deles, né, pelos números, ele dividir por cada um dos números, ficaria assim, ó, 480 sobre 12, dá 40.
beleza? Aí eu ficaria, além disso, 480 sobre 20. Cortou o zero, dá 24. E 480 sobre 32, que dá quanto aqui? 15. Então, meus números que sobraram aqui foram quem, gente? O 40, o 24 e o 15. Pergunto a vocês, existe algum número que divide todo mundo simultaneamente? Ó, aqui é 3 e 5. Aqui tem fator 3, mas não tem 5. Aqui não tem o 3. Então, não existe nenhum número que divide todo mundo simultaneamente. Então, esse conjunto de números são números primos entre si. Ok? Então, quando você pega o MMC de um conjunto de números e divide por esses números iniciais, o que te resta são números primos entre si. Conseguiram compreender na prática essa propriedade aí, como funciona? Nesse tópico número 5, eu vou fazer uma investigação com vocês que eu acho bem interessante. Dois exemplos bem simples, onde eu vou calcular o MDC e o MMC. E eu quero achar uma correlação, pelo menos visualmente ainda, entre esses dois valores, que são MDC e MMC, e os próprios números da questão. Então vamos ver. O 8. O 8 ele nada mais é que fatorado que 2 elevado à terceira potência. E o 12, ele nada mais é que fatorado que 4 vezes 3, né? Então 2 ao quadrado vezes 3. Então, em relação a esse conjunto de números aí, imagina que eu te peço para calcular o MDC deles. Pela definição, o que é o MDC? Fatores comuns, ou seja, só o 2, elevado ao menor expoente, quadrado. O que é 2 ao quadrado? 4. MMC. O MMC ele já é dado por todos os fatores e maiores expoentes. São todos os fatores, 2 e 3. Maiores expoentes ao cubo, e aqui é só o 3 mesmo. 8 vezes 3, 24. Tá aí. Quanto que dá o produto entre esses dois caras, MDC e MMC? 4 vezes 24. Isso é a mesma coisa que 96. Então, nesse caso, o produto não é 96. E olha que interessante. Se eu pegar o 8 e o 12, que são os números que apareceram na questão, 8 vezes 12 deu 96 também. Legal, né? Será que isso acontece só nesse exemplo? Vamos fazer outro, né? Pode ter sido uma coincidência. Eu escolhi de propósito esse aí, pode ser que seja, né? 10 e 18. 10, 2 vezes 5. 18, 9 vezes 2. Então, 2 vezes 3 ao quadrado. Então, como que isso vai ficar? O meu produto entre os números aqui, né? 10 vezes 18. O que é 10 vezes 18? 180. Vou deixar isso guardado. MDC desses números, quanto vale? O MDC desse conjunto de números é fator comum, né? Que só tem o 2, menor expoente, é o próprio 2. Já o MMC, o que seria? Todos os fatores, que são 2, 3 e 5, maiores expoentes, aqui é o quadrado. 18 vezes 5, 90. Quanto que dá o produto desses dois números aqui, ó, gente? Ó? 2 vezes o 90 deu 180. E, novamente, deu certo aquela propriedade que o Yuri está tentando investigar, né? Aqui deu 180, aqui também. E aí, gente, será que isso sempre funciona? Vamos tentar pensar. Imagina que entre os números A e B, você chame de D o MDC deles. Ó. Então, o A é D vezes um outro conjunto de números, que eu vou chamar de K1. Aqui dentro tem vários fatores primos, tá? E o B é um D vezes um K2. Aqui dentro desse K2 também tem vários fatores primos, eu só estou exprimindo tudo junto. Vamos lá. Se eu calculo nessa situação daqui que está aparecendo para vocês A vezes B, o que isso daria? A vezes B. O que isso aqui vai dar no final das contas? D ao quadrado, não é isso que aparece? Vezes o K1 vezes o K2. O K1 e K2 são números que são primos entre si. Porque se tivesse algo em comum, entraria no MDC, não entraria? Então aqui ficaria D ao quadrado, K1, K2. Concordam comigo? Já se você se propuser agora a calcular o MDC e o MMC, como que isso vai ficar? Ó, MDC e MMC. Quem é o MDC olhando para essa situação? O MDC é o D, eu disse para vocês que era o D na questão. E o MMC não são todos os fatores que aparecem? Já tem o D aqui de fora e tem o K1 e o K2, que são diferentes entre si, né? Primos entre si. Não ficaria assim? Sendo que tem um pequeno detalhe, gente. Pode ser que esse D seja um fator que apareça de novo dentro do K1, aqui dentro do K2. Por exemplo, um 2 aqui tem outro 2. Na hora que eu fizesse a conta, eu juntaria os dois. Né? Então, quanto que dá esse produto de MDC pelo MMC aqui? Então, esse produto deu D ao quadrado, K1, K2. Opa, deu o mesmo resultado. Então, olha o que eu acabei de mostrar para vocês de uma forma bem simples, que quando eu tenho dois números, para apenas dois, tá? Que eu estou mostrando isso, o produto entre eles é o mesmo valor que o produto do MDC pelo MMC dos mesmos. E essa é uma propriedade muito interessante, né? Que faz a interseção desses dois assuntos, né? O do MDC e do MMC, que é a interseção deles e que é muito útil para a gente.
Vamos ver. Primeiro exemplo bem bobinho, bem simples. No segundo já vai ser melhor, tá? Eu tenho o número A, que é 16. Eu não sei quem é o número B. Então, A vezes B, não sei quem é o B. Mas ele me disse que o MDC de A é 8 e que o MMC de A e B é 48. Ficou assim. Simplesmente, né? Apliquei que A vezes B é o produto do MDC pelo MMC. Simplifiquei aqui, não ficou 2? 2 com 48. Aqui fica 1, aqui fica quanto? 24. O que sobrou do lado de cá? B. O que sobrou do lado de lá? 24. Então, quem é esse número que está faltando, gente? Com esforço nulo aqui, praticamente. É o número 24. Claro que foi um exemplo bem bobo ainda, bem simples, mas compreendido? Segundo exemplo, fala o seguinte. Eu tenho dois números A e B naturais, tais que o MDC entre eles é 35 e o MMC é 1050. Tá? Então, por enquanto, olha só, o que eu poderia fazer? Dentro do A tem o 35, né, que é 5 vezes 7, não sei mais quem. E dentro do B também tem o 35. 5 vezes 7 com mais alguém aqui. E eu tenho que completar esses espaços, tá? Eu não sei quem aparece aqui nessas outras casinhas. E eu não sei também quem aparece aqui nessas outras casinhas. Mas eu sei que dentro do A e dentro do B tem o 5 e tem o 7, tá? Só que ele falou que o MDC é 35 e o MMC é 1050. O que é mesmo 1050 fatorado? Ó, 1050 dividido por 2 dá 525. 5, 2 e 5 somados dá 9. Divide por 3. Vai dar 175. 175 por 5 dá 35. 35 por 5 dá 7. Então a fatoração é essa aqui. 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado vezes 7. Nota o seguinte, gente, para ficar bem claro para vocês. O que isso aqui é na verdade? Aqui tem um fator 2, tem um fator 3, tem um fator 5, tem outro fator 5 e tem outro fator 7. Não é isso aqui? Sendo que lá em cima você já usou esse 5, já usou esse 7. Então, tem que aparecer o 2, o 3 e o 5 em algum lugar, porque no MMC não aparece todo mundo, são os maiores fatores. Sendo que quem eu escolher para aparecer em cima não pode estar embaixo. Por exemplo, se o 2 estivesse aqui e aqui, ele faria parte do MDC, o que não é verdade. Então, quando eu escolher colocar um cara numa casinha, eu não coloco na outra. Então, na verdade, como ele me afirma isso aqui na questão que o A é maior que o B, eu tenho que condicionar minhas escolhas para que isso aconteça. Então, vamos. Quem são os valores que eu posso escolher de A e B? Vou fazer aqui um quadrinho. A e B. Eu posso colocar todo mundo no A, que vai ficar aqui, ó, 2, 3 e 5, e posso colocar 1 só no B, não colocar mais nada, né? O A é maior que B, com certeza, acho que ninguém tem dúvida disso. Eu posso colocar aqui o 3 e o 5, vai dar 15, e colocar o 2 do outro lado, ficou maior. Eu posso colocar aqui o 2 e o 5, que é 10, e do outro lado colocar 3, ficou maior. Eu posso aqui desse lado colocar o 2 e o 3, que dá 6, e do outro lado colocar 5, ficou maior. A partir daqui, gente, não tem mais nenhuma escolha para a qual o A fique maior que o B. Então, eu paro. Essas são as 4 opções que eu tenho, tá? As 4 possíveis escolhas de preenchimento do A e do B. Só que ele pede na questão a menor diferença possível entre A e B. Então, eu vou ter que procurar nessas duplinhas aqui que eu fechei com vocês, a dupla mais próxima, para que quando eu encaixar os números aqui, eles fiquem perto um do outro. Pô, gente, olha só. Isso daqui é 31. 30 num e 1 no outro, é bem longe. 15 com 2, aproximou. 10 com 3, aproximou. 6 com 5, gente, não tem nada melhor que isso. Então aqui vai aparecer o 6, né? Que é 2 vezes 3, aqui vai aparecer o 5. O que isso vai dar? 35 vezes 2, 70, vezes 3, 210. E 35 vezes 5, 175. Ou seja, o que eu tenho aqui? Eu quero saber quem são esses dois números, né? Então minha dupla ordenada, né, meu par AB, ele nada mais é que 210 e 175. Existiam outros pares que serviam para esse MDC e esse MMC? Vários. Mas atendendo essa característica que ele me pediu, é essa daqui. Ok? Então essa daqui é a nossa resposta para essa questão. Compreendido? Já é um exemplo pautado também no produto do MDC pelo MMC, né, que é melhor que o anterior, já é mais trabalhoso, vamos falar assim, mais dificilzinho. Entendido? Bom, dando sequência para eu finalizar esse assunto com vocês, vou fazer igualzinho eu fiz em MDC, vou trabalhar exemplos resolvidos que abordem questões que são comuns para vocês. Um primeiro tipo é de MMC e restos, onde eu vou te mostrar um exemplo de quando você deve trabalhar com soma e quando você deve trabalhar com subtração. Tipo 1. Eu quero saber o menor número que, ao ser dividido por 12, 15 e 18, deixa resto 10. Se deixou resto, gente, eu não posso fazer por MMC, concordo? Porque MMC é quando é divisível. Mas eu posso ajeitar para fazer por MMC. Imagina a seguinte situação que eu vou colocar para vocês. Imagina que você tem um número A, né, que ao ser dividido por, vamos lá as opções,
por 12, por 15 e por 18. Em todos os casos, ele deixa resto 10. Não é isso aqui que é dito? Resto é quanto está sobrando. Quer dizer que se desse número A eu tirar isso que está sobrando, que são 10 unidades, então olha só, se eu fizer isso, se eu pegar e fizer A menos 10 agora, eu vou zerar esses restos, não vou? Eles vão acabar sendo simultaneamente divisíveis por 12, 15 e 18. Não deixa mais resto, porque eu tirei os 10 que estavam sobrando. Qual é o menor número com essa característica? Divisível por 12, 15 e 18? Pois isso é uma questão clássica de MMC. Então vamos. 12, 15, 18. Primeiro por 2 vai ficar 6, 15 e 9. Por 2 de novo vai ficar o que aqui? 3, 15 e 9. Por 3 agora vai ficar como isso? 1, 5 e 3. Por 3 de novo. 1, 5 e 1. E por 5 vai dar tudo 1. Fica desse jeito. Nessa situação apresentada aí, o que aparece aqui pra gente? 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. O que é 2 ao quadrado, 3 ao quadrado vezes 5? 4 vezes 9, 36. Vezes 5, 180. Então, o menor número que atende a essa característica é o 180. Só que esse número não é o A, é o A menos 10, né? Então, se A menos 10 é 180, quem é o meu A? Definitivamente aqui, o A ele vale 190. Finalizei a questão. O número 190 é o menor número que atende a essa característica pedida, que simultaneamente deixa resto 10 nas divisões por 12, 15 e 18. Tipo 2. O menor número que dividido por 10, 16 e 24 deixa restos 5, 11 e 19 é... Pensa no seguinte aí comigo. Se agora os restos estão diferentes, não tem como eu subtrair o mesmo número para zerar o resto de todo mundo. Tem. Acho que todo mundo enxerga claramente que não. Porém, se vocês enxergarem o que eu vou te mostrar aqui, você consegue usar praticamente a mesma tática para matar esse problema. Do 5 para o 10, do 11 para o 16 e do 19 para o 24, agora estão faltando sempre o mesmo número. Está faltando sempre o mesmo número, que é quanto? 5. Quer dizer que esse número que eu estou procurando, que eu vou chamar de A, se eu somar 5 unidades a ele, ele passa a ser simultaneamente divisível por quem? Pelo 10, pelo 16 e pelo 24. Então, A mais 5 ele divide por 10, por 16 e por 24. Ok? Então, vamos. 10, 16 e 24. Vamos fazer aqui o nosso MMC. Vamos ver. Primeiro, eu consigo dividir aqui por 2. Chegando em quem? 5, 8 e 12. Para ganhar um tempinho, ó, 8 e 12 dividem por 4, né? Então, 2 ao quadrado. Então, vai ficar aqui, ó, 5, 2, né? Dividindo por 4 e 3. Outro 2 aparecendo aqui, ó, 5, 1 e 3. Agora vai por 3, ficando 5, 1 e 1. E agora vai por 5, resultando em tudo 1. Ok? Fica desse jeito. Se fica desse jeito, o que apareceu para a gente no valor do MMC, nesse caso? 2 elevado à quarta potência, vezes 3, vezes 5. O que é 2 à quarta, né? 16. Vezes 3 dá 48, vezes 5, 240. Então, esse número aqui nada mais é que o 240. Sendo ele 240, eu vou voltar aqui na questão. Ó. Então, meu A mais 5 resulta em 240, concorda? Logo, quem é o A nessa situação é o número 235. Ele é o menor número que atende a essa característica. Ele é divisível, ao mesmo tempo ele deixa restos 5, 11 e 19 na divisão por 10, 16 e 24. Ok? E vamos ao terceiro tipo. No terceiro tipo, que é o que está aparecendo aqui embaixo, ó, eu quero saber o menor número que dividido por 48 e 28 deixa restos 5 e 25. Subtrair o mesmo número não vai funcionar, porque os restos não são iguais. E agora eu vejo que a diferença para chegar ao divisor, ó, 43 num e 3 no outro, não é a mesma. Ou seja, eu não consigo completar nem somando nem subtraindo. Então, pelos métodos tradicionais até agora vistos, esse problema complicaria. Porém, existe uma matéria, né, que raramente o pessoal vê na escola, né, mas o pessoal olímpico e o pessoal também que trabalha com os concursos militares costuma ver. São as chamadas equações diofantinas. Elas sim resolvem esses problemas. Então, se você chegou nesse vídeo aí nesse ponto, deixa aí nos comentários tua curtida, né? E também coloca lá que quer que eu dê uma aula de diofantina para vocês. Dependendo do retorno, eu faço um videozinho de equação diofantina. Beleza? Então, a galera militar e olímpica principalmente precisa desse tópico. E por último, dos exemplos que a gente vai tratar, um exemplo também comum de ser abordado e é um pouquinho mais difícil do que
os anteriores, né, que eram apenas calcular o MMC diretamente. Envolve uma interpretação, uma malandragem algébrica ali melhor. Então vamos, eu quero saber o MMC entre a soma ou a diferença entre dois números. Aí eu falo o seguinte para você. A soma de dois números é 40 na minha questão. Então A mais B é 40. E o MMC na minha questão, desses mesmos dois números entre A e B, é 84. Eu quero determinar eles. Vamos pensar no seguinte, gente. A e B também tem um MDC, apesar de não ter sido citado nessa questão, que eu não sei quanto é. Se tanto A quanto B dividem por um mesmo número, o que vai acabar acontecendo? Esse cara é o MDC desse número, não é isso? O maior cara que dividir os dois. O que eu posso fazer aqui é o seguinte, eu vou fatorar o 40 primeiro, por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5, né? Então, ó, 2 ao cubo vezes 5, e vou fatorar o 84, para você enxergar o que vai acontecer. No 84, quando eu fatoro por 2, dá 42, por 2 dá 21. Então, 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7. Repara o seguinte, gente. Tanto no MMC quanto no MDC aparece o fator 2, não aparece? Se ele aparece nos dois, aliás, tanto no MMC quanto na soma, perdão, né? Se o número aparece na soma e no MMC, é porque esse fator que está aparecendo aí dentro, o 2, ele está nos dois números. Porque se eu somo dois múltiplos de 2, eu não chego em outro múltiplo de 2. Melhorando mais ainda, se eu somo dois múltiplos de 4, eu não chego em outro múltiplo de 4. Então olha como que eu quero que você enxergue essa situação. Isso é um 2 ao quadrado, tá certo? Aqui que está aparecendo pra gente, vezes 2 vezes 5. E aqui embaixo já está como eu quero, já está como 2 ao quadrado, só que vezes 3 vezes 7. Esse 2 ao quadrado que aparece nos dois, ele faz parte do MDC. Então isso é uma descoberta muito significativa, porque tanto dentro do A quanto dentro do B eu tenho que ter esse 2 ao quadrado. 2 ao quadrado e 2 ao quadrado. Só que além disso, desse 2 ao quadrado que apareceu, no meu MMC não tem os fatores 3 e 7, então o 3 tem que estar num cara e o 7 no outro. Se fossem mais fatores, eu teria que pensar em como distribuir, tá? Então vamos lá, ele não falou quem é o maior, se é o A ou o B, então sem perder a generalidade, vou colocar o 3 aqui e o 7 aqui. Desse jeito que eu estou escrevendo para vocês, eu atendo a condição do MMC 84? Sim, ó, 2 ao quadrado, 3 e 7. Eu atendo a condição da soma 40? Vamos ver. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 7, 28. Opa, deu minha soma 40. Beleza? Então, na verdade, o que você tem que fazer numa questão dessa? Fatora tanto a soma quanto o MMC. Podia ser subtração ali, em vez de soma. O que você tiver em comum entre os dois é o MDC. Porque o MDC, quando eu somo dois números ou subtraio, aquele cara que é comum, ele se mantém como um fator da soma ou da subtração. Então eu vi que os dois números tinham que ter o 2 ao quadrado. E isso me ajudou muito, porque eu só tive que pensar aonde alocar o 3 e o 7. Beleza? Então esses números são os números 12 e 28. Não importa a ordem, tá? Um é o 12, o outro é o 28. Beleza, gente? Então esse foi nosso último exemplo de questões aí que são mais corriqueiras no trato do MMC. Espero que tenham gostado desse assunto, né? Encerro aqui ele com essa questão, com esses tópicos todos que abordei. E em seguida continuaremos nosso estudo da aritmética nessa playlist até matar toda ela, toda. Beleza? Um grande abraço.